Então vamos lá, né? O que eu penso sobre a linguagem? Eu gostei muito desse texto aí que o William colocou, né, com relação aos idiomas, né, e da minha colocação da Manuela sobre... Eu não conheço mirandês, né? Olá, tudo bem, Eduardo? Como é que vai? No meio eu tenho um negócio para mostrar para você, Eduardo. Depois, no meio, quando você for falar, eu vou te mostrar, tá? É para você. Então, olha só. O que eu penso sobre a linguagem, né? E eu acho que a linguagem é muito mais do que uma maneira de se expressar, ela é muito mais do que o idioma que está sendo colocado. Eu entendo por linguagem muito mais aquilo, quer dizer, a linguagem em si ela não é exatamente aquilo que nós falamos ou transmitimos. E aí eu vou explicar para vocês e talvez eu acho que vocês vão concordar. A linguagem ela é o que o outro entende. Tá? Então, se nós não usarmos artifícios e mecanismos para que o outro entenda, a linguagem ela não tem qualquer tipo de função, ela não serve para nada. E a linguagem ela é um mecanismo que nós usamos para transmitir uma ideia. E eu vou falar para vocês por que a ideia é tão importante? O que é que faz com que a ideia seja tão importante? Quem já leu um pouquinho sobre filosofia sabe que o Platão falava do mundo das ideias, que primeiro eles têm a ideia, depois existe o mundo, tá? E aí dentro de uma colocação assim mais metafísica, eu vou colocar para vocês que a ideia ela é a intenção, existe uma intenção, ou seja, existe uma informação. Então, o universo ele é feito de informações. Não existe nada físico sem uma informação embutida. Então, a informação ela é mais importante que qualquer mecanismo, qualquer recurso que esteja sendo utilizado para transmitir aquela informação. Então, se eu pego uma caneta, né, eu dou um nome para essa caneta, explico para que serve. Isso não faz ser uma caneta, ela só faz ser uma caneta quando tem a ideia de utilização dela. A ideia transcende o próprio objeto, transcende de que ele é feito, transcende tudo isso. A intenção, a ideia é a informação e o universo é constituído principalmente de informação. A matéria é uma informação. A informação é o que faz com que as coisas aconteçam. A informação, como o nome já diz, ou seja, colocar uma forma. Eu tenho um contexto que eu crio uma forma para aquilo e aquilo vai ser transmitido. E aí, nesse caso da linguagem, eu acredito que a linguagem ela seja a forma mais eficiente que a gente tem de transmitir a informação para outras pessoas, desde que a outra pessoa ela tenha condições de receber a informação. Se ela não recebe a informação, se ela não está entendendo aquilo, a minha linguagem não serve para nada. E aí, talvez, muitas das linguagens antigas, elas acabam perecendo. Claro que, como foi colocado pelo texto do William, às vezes tem estruturas de poder que manipulam para que aquela linguagem ela desapareça, ela perca, porque junto com aquela linguagem tem outras informações contidas ali também. Tem ideias, tem contextos que são transmitidos junto com aquela linguagem. Então, existe realmente uma articulação de quem está no poder de matar, acabar com determinadas linguagens, determinados idiomas, para que as ideias também que estão junto com esse idioma elas desapareçam, né? Porque são concorrentes, porque são ameaçadores, mas o ser humano ele sempre vai dar a volta. Então, se idiomas desaparecerem, outros idiomas vão surgir. A capacidade inata do ser humano de pegar aquela informação, transferir ela para outra pessoa, vai sobressair de alguma maneira. E podem até acabar com ninguém fala mais nada, usamos gestos ou usamos símbolos, não importa. Todo o contexto de símbolos e ideias são utilizados por algum tipo de linguagem para chegar até outra pessoa. Então, a ideia é tudo. Tá? E a ideia ela vai ser habilmente transferida para a gente através de um contexto. Você quer ver uma estrutura interessante, por exemplo? A gente, quando pensa nos números, a gente pensa eles como números, eles existem fisicamente, mas o número não existe. Né? Eu pego aí, Eduardo, me dá o número 6 aí, tá? E eu vou botar aqui dentro do meu cofre. Tá? Eu não posso fazer isso. Ele não, está aqui, ele pode escrever o número 6, dá para mim. Ele está fazendo uma representação, ou seja, um símbolo, uma linguagem de uma ideia que é o número 6. Tá? Então, a ideia, a informação, ela transcende, e se lá na frente
o número 6 for extinto por algum poder momentâneo, o número 6 não existe mais. Eu trabalho com hipnose, né? A Manuela já viu isso aí, eu faço algumas exibições, às vezes, faço exibições de hipnose de palco, que é para chamar a atenção do fenômeno hipnótico, e às vezes eu faço a pessoa esquecer o número, né? Ela esquece o número 6, por exemplo. Ela não existe mais número, então ela começa a contar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 7, 9, aí fica sobrando um dedo, o que está acontecendo? A pessoa fica confusa. Então, é possível você fazer um número desaparecer, mas se você tiver construir uma ideia sobre aquilo, alguma coisa vai surgir no momento e a gente vai conseguir fazer com que aquilo seja transmitido. Então, a linguagem é um direito inato, né? Não só do ser humano, animais também se comunicam, né? Eles têm os seus sistemas de linguagem. A gente pode achar que não, porque a gente não entende o sistema deles, mas, como eu falei para vocês, a linguagem não é o que a gente faz, é sim o que o outro entende. Então, se um cão late para o outro entende o que ele está falando, né? Nós é que somos incompetentes em entender a linguagem deles. É isso aí. Olá, Manuel, devolvo para você. Alô? Oi? À vontade. Obrigado. Olha, Eduardo, fantástico a sua colocação. Eu já estava aqui, antes de você falar, eu falei assim, porra, ele está falando que tem tudo a ver com o filme A Chegada. Isso mesmo. O ponto de encontro, eu não sei como é que é aqui em Portugal, como é que é. Aqui no Brasil foi A Chegada, aqui é o... Bom, não importa, tá? Tem não sei se no Netflix ainda tem, eu já vi esse filme sei lá, umas 4, 5 vezes, e é fantástico, porque quem não viu ainda, talvez não esteja entendendo aí a colocação do Eduardo, mas quem já viu o filme, os extraterrestres, vou dar aqui um pequeno spoiler, tá? Mas faz parte do contexto do filme, então não fica aborrecido quem não viu o filme, não. Tá? Eu não estou contando o desenrolar nem a conclusão final do filme. Mas são extraterrestres que chegam, né, no planeta, e eles usam um tipo completamente diferente de linguagem, né? E aí a personagem principal ela vai tentar entender o que é que eles estavam querendo transmitir, já que eles chegam com uma frota e se posicionam em vários lugares no mundo e todo mundo fica com medo. Será que seremos atacados? Será que seremos invadidos? O que será que eles querem? E eles passam o filme todo tentando fazer uma comunicação com essa especialista em idioma, né? E o filme é realmente surpreendente. É claro que precisa prestar bastante atenção, não é um resultado assim óbvio. Ele entra muito naquilo que eu gosto de realidades múltiplas, e então tem assim, é um prato cheio para quem gosta disso. Então, quem estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre isso, sobre a linguagem, vai ver que os caras se comunicam com um tipo de linguagem completamente diferente, e essa linguagem ela transmite uma sensação de tempo, uma mudança na percepção de tempo, como o Eduardo estava falando. Fantástico. Olha, não tem... Recomendo grandemente. É mesmo, é isso mesmo. É espetacular o filme e não foi spoiler nenhum. O que disseste ainda falta muito, muito. E aquilo visualmente é mesmo fantástico. E a forma como ela arranjou para poder comunicar e começar a perceber como é que a linguagem funcionava foi brutal. Aquilo é mesmo muito bom, realmente. Olha, obrigado, Luís, pelo complemento. Obrigada. Assim, todo um estudo vai, até agora aqui podíamos ir para muitas coisas. Também temos a linguagem, como é que chamávamos a linguagem pela mente, Luís? Alô? Não entendi? Linguagem através da mente. Telepatia? Telepatia. É uma linguagem. Tem uma história bastante interessante sobre telepatia. Tá? Depois, quem quiser, eu passo depois o livro onde foi que eu li essa colocação. Chega a ser muito engraçado, porque às vezes, como o Eduardo estava falando, a cultura ela vai contaminando algum tipo de linguagem, ao ponto que a gente acaba deixando as grandes vantagens que uma linguagem tem em relação à outra, simplesmente pela praticidade, ou seja, você perde conteúdo em troca da praticidade. Então, esse pesquisador ele estava fazendo visitando várias aldeias, acho que na África, alguns países na África, e essas aldeias tinham uma maneira de se comunicar
que era muito interessante, usavam telepatia. Então, o xamã daquela aldeia entrava em transe e entrava em comunicação com o xamã da outra aldeia para trocar informações. Né? E então o xamã aqui ele fazia aquele processo ritual, tal, entrava em transe, e aí ele se comunicava telepaticamente com outro xamã que também estava fazendo o ritual no mesmo horário, tal, e eles trocavam informações e venciam a distância entre as aldeias com isso. Aí ele, pesquisador, muito empolgado com aquilo, achou aquilo sensacional, maravilhoso. Depois que o xamã terminou a sessão dele lá, ele perguntou assim, por que ele usava aquilo. Ele achou que o cara ia falar uma explicação mística, mágica, transcendental, metafísica. O xamã ficou olhando para ele e falou assim, a gente usa isso porque a gente não tem telefone. Espetáculo. O dia que o telefone chegar lá, todo esse conhecimento vai desaparecer, porque ele não vai besteira, não precisa ficar. Muito trabalho, acende incenso, aí em transe. Nada mais simples, né? Exatamente. Olha, vê lá só.